Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 6 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus: Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. E também vos digo: não passará o céu e a terra antes que se cumpra tudo o que está escrito na lei, e nenhuma letra ou vírgula será tirada sem antes que tudo se cumpra. E também vos digo: quem desobedecer a um desses mandamentos, o menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será tido como o menor no reino dos céus. Mas quem obedecer esses mandamentos e ensinar também os outros a fazerem o mesmo, será tido como grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus chega até a nossa vida nesse tempo quaresmal, de novo, fazendo acontecer aquela que é a sua finalidade: animar, exortar e corrigir. Animar, exortar e corrigir. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés está falando em nome do Senhor sobre a importância dos mandamentos, de conhecer os mandamentos, viver os mandamentos e também ensinar os mandamentos. E a vivência desses mandamentos é que vai trazer a identidade do povo de Deus. Ele vai herdar a terra se ele observar esses mandamentos. Ele será chamado povo de Deus se ele observar esses mandamentos. E ele será grande se ele ensinar também aos seus filhos esses mandamentos. Por isso os mandamentos do Senhor são luz para os nossos passos. Mas hoje a palavra de Deus chama a mim e a você a termos um discernimento espiritual. A termos o discernimento. Porque o discernimento é muito importante para que a gente não venha deturpar a palavra de Deus. Para que a gente não venha jogar fora aquilo que é importante e ficar somente com aquilo que é periférico. Vai ver que Jesus estava sendo acusado de que estava destruindo a lei e os mandamentos e os profetas. Por isso então ele vai dizer agora nesse momento: eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim acabar com a lei e com os profetas. Quantas e quantas vezes em nossas catequeses, quantas e quantas vezes em nossas pregações, nós também vamos encontrando homens e mulheres sem discernimento espiritual e que são capazes também de destruir coisas importantes, mas não colocar nada importante em seu lugar. Às vezes em cima de achismos e também de ideologias. Por isso que é muito importante às vezes perguntarmos às pessoas da igreja não o que elas pensam, não o que elas acham, mas o que a palavra diz. O que está escrito na palavra, o que está escrito também na doutrina da igreja. Porque na igreja não tem essa coisa de que eu concordo ou eu não concordo. A igreja tem ou eu creio ou eu não creio. Eu sei que isto fere a sensibilidade de muitos e muitas que querem às vezes renovar todas as coisas, não considerando também as coisas passadas, porque são os dois erros que nós podemos cometer. Ou ficarmos aprisionados ao passado, ao tradicionalismo que não leva ninguém a lugar algum, ou também aventurar-se numa experiência de progresso, de futuro, que também não tem nenhuma segurança, que não tem nenhuma consistência, e que vai sendo destruído aos poucos. Então aqui hoje Jesus vai dizer: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Jesus é o realizador das profecias. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E nós não podemos entender Jesus sem o Antigo Testamento.
E não podemos entender o Antigo Testamento sem a pessoa de Jesus. O Antigo Testamento joga a luz no Novo Testamento. E o Novo Testamento realiza o Antigo Testamento. Então Jesus veio dizer: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. E também vos digo, diz ele, antes que acabe o céu e a terra, nem uma só letra e nem uma só vírgula da palavra será tirada sem que tudo aconteça. Aqui está agora então a necessidade do discernimento, para percebermos as intervenções do Senhor, para percebermos as manifestações do Senhor em nossa vida e também na história, porque às vezes podemos estar com os olhos cheios de catarata e não conseguimos mais enxergar o Senhor a não ser um vulto distante. E os ouvidos podem estar também tão insensíveis que nós não conseguimos mais escutar a palavra de Deus. Ouvimos os mandamentos, mas eles já não falam mais nada para a nossa vida. De tal modo que nós vamos edificando uma vida totalmente desfigurada. Totalmente desfigurada. E Jesus vai dizer: será pequeno no reino aquele que não cumprir os mandamentos e que ensinar também os outros a não fazer o mesmo. Mas será tido como grande, pessoas grandes, aqueles que observarem os mandamentos, obedecer os mandamentos e também ensinar a obedecer. Por isso a primeira leitura de hoje vai dizer: conhecer, amar, guardar e ensinar. Ensinar as novas gerações, para que elas também possam conhecer as maravilhas do Senhor. Recordai com o vosso coração as coisas que os vossos olhos viram, que os vossos ouvidos ouviram, que os vossos corações sentiram, e comuniquem isso, porque isso é evangelizar. Comunicar o que os olhos viram e os ouvidos ouviram. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quantos homens e mulheres foram grandiosos na história? Uma fraqueza de uma Madre Teresa de Calcutá, uma fraqueza de São Francisco de Assis, um Santo Inácio de Loyola, capitão que foi capaz de trocar a espada pelo Evangelho. Quantos homens e mulheres e que viveram as suas vidas também ensinando os outros a viverem os mandamentos. Esse é o objetivo da evangelização. Por isso hoje Jesus vai recordar a mim e a você: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Não nos esqueçamos nunca que nós estamos no capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças, que depois Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então que a vossa luz brilhe para os homens, para que eles, vendo o vosso bom comportamento e a vossa boa conduta, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa missão. O grupo Ventos e Marés está estudando uma possibilidade de trazer um grupo de pessoas aí no Rio de Janeiro, de Minas Gerais, para conhecer a missão dos capuchinhos aqui na Guatemala. E no mês de julho, conhecer a missão dos capuchinhos, conhecer alguns pontos históricos da Guatemala e também, se possível, conhecer um pouco do Mar do Caribe. Qualquer informação, só procurar Ventos e Marés na internet e eles estão estudando então essa possibilidade para o mês de julho. Quem sabe nos encontraremos aqui na Guatemala. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós, paz e bem.